Boa noite, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Aqui é o Erasmo falando. Hoje eu vou falar a respeito sobre monetização do YouTube, esse tipo de coisa, e um pouco de experiência que eu tive em outras plataformas de vídeo, né? É, Primeiramente, o que eu gostaria de falar, que eu sou daquele tipo de criador de conteúdo tradicional, que é tradicional assim no meu termo que eu utilizo, é aquele criador de conteúdo assim que põe a câmera para gravar o rosto, muitas vezes não utiliza muitas apetrechos, né, acessórios de efeitos, né, no vídeo para fazer aquele vídeo assim, coisa épica de cinema. Eu prefiro mais aquele criador de conteúdo tradicional, original mesmo. Não que os outros também não sejam originais, né? Óbvio, né? Mas a mensagem de hoje que eu quis trazer para vocês pessoal, primeiramente eu queria deixar uma frase aqui para vocês. Não julguem os outros criadores de conteúdo, pessoal. Eu sei que tem pessoas, algumas pessoas são assim, gostam de mudar as coisas, outras preferem fazer a parte delas. Não que o caso de uma seja ou outra seja ruim, mas existem, muitas vezes tem pessoas assim que bate o olho em alguma determinada coisa e já quer sair mudando as coisas, né? Ser do jeito assim, de uma forma mais, segundo ela, que ela enxerga que é moralmente correto, né? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu vejo pessoas implicando com certos criadores de conteúdo na questão que alguns criadores de conteúdo criam monetizações no automático, né? Utilizando certas ferramentas que tem online, ferramentas geralmente de inteligência artificial, mas também não é um conteúdo ruim, pessoal. Porque se a pessoa faz um excelente conteúdo, que mal tem, né, pessoal? Se a pessoa, lembra dessa frase, se a pessoa faz independente da forma que ela cria, se ela faz um ótimo conteúdo, que mal tem, né? Lembra dessa frase. Às vezes você encontra aqui no YouTube pessoas falando monetizar em 20 dias, 30 dias, ou 6 meses, 2 meses. Mas uma questão que vocês têm que levar com vocês para poupar muito tempo, às vezes, de criação de conteúdo, muitas vezes, aquela monetização rápida que um criador faz de conteúdo não serve para ele, mas não serve para você. Pode não funcionar para você. Então, vocês têm que ter o que é essencial para um criador de conteúdo em geral, assim, não somente de YouTube, mas assim, também de outras plataformas. O que é essencial? A linha de aprendizado. Se a pessoa entrou na internet e não tiver uma linha de aprendizado de coisas de internet, coisas que eu cito assim aqui, no caso, tudo que envolve a internet em si, a parte boa, a parte ruim, a parte que você deve tomar cuidado, a parte que você deve seguir, ou onde você está entrando, né? Como eu sempre digo, comigo mesmo, né? Então, pessoal, primeiramente você tem que ter um juízo das coisas que estão aglomeradas na internet. Ou seja, que tudo que envolve a internet, seja na parte boa ou na parte ruim, para vocês saberem onde vocês estão pisando com o seu conteúdo, até mesmo o que vocês estão falando nas redes de conteúdo, né, pessoal? Então você tem que ter essa linha de aprendizado, evitar ao máximo, assim, na minha opinião pessoal, aquela corrida do ouro, aquela corrida pela monetização, assim. Mas eu digo assim, para um público que muitas vezes está meio vazio de noção de certas coisas, da parte ruim e da parte boa da internet. Porque se a pessoa começa a se engajar, já querer na corrida do ouro, da monetização em uma plataforma de vídeo, muitas vezes ela pode estar correndo o risco assim, de levar certas coisas, certos probleminhas, vamos dizer dessa forma, na internet. Se a pessoa assim que é muito crua assim no termo brasileiro, né? Muito crua,
ela geralmente entra de cara nessas questões de criação de conteúdo. Muitas vezes ela acaba quebrando a cabeça no sentido assim, é, ela pôs o carro na frente dos bois, ela pôs o carro na frente dos bois, ou seja, ela não teve uma linha de aprendizado para entender certas questões da parte boa e da parte ruim da internet, que a gente deve tomar muito cuidado. E a pessoa muitas vezes acaba indo à falência do seu canal ou na plataforma de vídeo que ela se encontra, né? Ou até mesmo gerar muita polêmica por questões que ela pôs o carro na frente dos bois e não teve a linha de aprendizado para entender que não se deve fazer certas coisas e que devem ser feitas outras coisas, e a pessoa não entendeu isso e acabou muitas vezes se auto prejudicando, se auto sabotando na criação de conteúdo. Então, pessoal, o recado desse vídeo é essa linha de aprendizado. As pessoas muitas vezes que estão chegando assim nesse mundo, nessas coisas de internet, para mim poupar alguns anos de vocês têm que ter um conhecimento do que acontece assim em certas redes, em certas plataformas, a parte boa e a parte ruim, porque isso é muito importante você entender na internet, para você não colocar os carros na frente do boi e muitas vezes sair prejudicado na questão de criação de conteúdo na internet, entre outras coisas que envolvem a internet. Então, pessoal, a pessoa tem que adquirir uma certa noção, uma certa linha de aprendizado e parar, às vezes, algumas pessoas de ficar naquela corrida de monetização. Ah, eu quero monetizar em uma semana, eu quero monetizar em um mês, em 20 dias. Lembrando uma coisa, pessoal, que você pode fazer quantidade, mas não significa que você vai ter qualidade. É esse um problema que muitos criadores que criam no automático o seu canal no YouTube podem enfrentar. O cara ou a mulher, seja quem for, seja de qualquer um, começa a criar conteúdo no automático para o YouTube, mas não significa que aquela grande quantidade de vídeos gerados no automático seja exatamente de qualidade, né, pessoal? Então, muito cuidado nessa questão e lembrem da questão da linha de aprendizado que algumas pessoas têm que passar, porque senão vai cair em várias coisas da internet que podem ser prejudiciais à pessoa. E eu fico por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Pessoal, um assunto rápido. E aliás, pessoal, meu canal é um canal assim para vídeos longos, mas ele também é voltado para shorts. Se inscreve aí, deixa o sininho. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.